E aí, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, estamos aqui para poder dar uma explicação sobre a questão da PEC 6, né? A PEC da Previdência, a Proposta de Emenda Constitucional da Previdência, que agora é a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Estou aqui com o Dr. Rafael, da Rodrigues Pinheiro Advocacia, que é assessoria jurídica da FENASSE e CONASSE, e a gente vai passar algumas explicações para vocês sobre como ficou aí cada situação do sistema socioeducativo no que tange à reforma da Previdência. Primeira coisa, deixar muito bem claro que há duas situações. A gente tem uma situação muito sui generis, porque nós temos aí agentes socioeducativos estatutários e nós temos agentes socioeducativos seletistas, né? Fora os terceirizados, os contratos temporários, que esses aí vão pelo regime geral, pelo CLT, né? Então o Dr. Rafael vai fazer já a explicação dessa diferença, a explicação da questão de aposentadoria e como vai ficar aí até a aprovação de lei complementar dos estados no que tange a aposentadoria diferenciada para nós aí, agentes socioeducativos. Ok, obrigado, Cristiano. Quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando para essa categoria que eu tenho a honra de representar aqui em diversas situações, em âmbito nacional agora, pela FENASSE e pelo CONASSE também. E, bom, eu, sem sombra de dúvidas, a avaliação que nós fizemos aqui no escritório sobre os impactos da reforma da Previdência, da PEC 6, agora a Emenda Constitucional número 103, do ponto de vista do socioeducativo, nós acreditamos que houve grandes avanços, especialmente do ponto de vista de reconhecimento da atividade, né? Muita batalha ainda há por vir, mas acho que, de certa maneira, em alguns aspectos, os trabalhadores socioeducativos foram justiçados ou identificados, pelo menos, num cenário jurídico constitucional. Bom, como o Cristiano mesmo falou, a atividade socioeducativa, o trabalho socioeducativo é um trabalho sui generis. A gente tem em cada estado a sua própria perspectiva a respeito da atividade socioeducativa e isso gera, portanto, relações jurídicas diferentes em cada estado. Há estados em que são servidores públicos, é uma carreira criada por lei e, portanto, com uma vinculação direta à administração pública do estado. Há estados em que a atividade socioeducativa é desempenhada por meio de fundação e, portanto, vínculos submete ao regime seletista. E há também os estados em que, infelizmente, esse talvez seja o pior cenário possível, a atividade ela é terceirizada, o que, de certa maneira, é uma linha, até ainda uma reflexão da nossa parte aqui na assessoria jurídica, de uma compreensão de que a atividade socioeducativa não é uma atividade terceirizada. Isso não deve ser, né? Não deve ser e é incompatível com a terceirização, porque ela é uma atividade que nós entendemos ser uma atividade típica do Estado, é um dever do Estado prestar o atendimento socioeducativo. Isso deve ser considerado para fins de contratação. Mas, bom, a gente não está aqui para falar especificamente disso. Mas é importante ter essa distinção em mente, pessoal, em vista da emenda constitucional, porque o impacto da reforma da Previdência, da emenda constitucional número 103, tem impactos diferentes para quem é servidor público estadual e para quem é empregado público, para aqueles que são regidos pela CLT nos seus estados. Por quê? Nós temos alterações que foram promovidas no artigo 40, que trata do regime próprio de previdência social. O regime próprio de previdência social é o regime para o qual o servidor público contribui. Estatutário. O estatutário, exatamente. O servidor público que eu me refiro são aqueles que são submetidos a um regime próprio, a um estatuto, a uma lei específica que cria e regulamenta a carreira. Em se tratando de socioeducativo, cada estado tem a sua própria carreira. Então, o artigo 40 ele se dedica a regulamentar a previdência desses trabalhadores, desses servidores públicos, com mais aprofundamento no âmbito do Serviço Público Federal, porque a Constituição Federal, naturalmente, ela tem uma vinculação direta à atuação da União Federal, e com indicativos e com parâmetros
dentro da competência da União em relação à regulamentação da previdência dos servidores públicos nos estados. Então, pessoal, é importante que se tenha em mente o seguinte: as alterações feitas no artigo 40, elas são alusivas especificamente aos trabalhadores socioeducativos que se enquadram na condição de servidores públicos estaduais, ou seja, regidos por um estatuto, uma lei que cria e regulamenta a carreira. Assim, só para isso, Rafael, claro que nós temos alguns estados que não tem, que o pessoal é servidor público estatutário, mas não tem uma carreira própria, mas ele está no escopo de carreiras de servidores públicos do estado. Vou até citar o exemplo de Goiás, por exemplo. Goiás não tem a carreira própria, mas o pessoal lá é servidor público estatutário. Então, o artigo 40, ele se aplica aos agentes socioeducativos estatutários. Justamente, a gente tem as possibilidades de que o estado tem um carreirão único de servidores e lá dentro está a atividade socioeducativa. E tem estados como aqui no Distrito Federal que a gente tem uma lei específica que trata só da carreira socioeducativa. Então, o artigo 40 estaria contemplando aí essas duas possibilidades. Agora, para quem é contratado pelo regime seletista, pessoal, que nós consideramos como empregados públicos, que são os trabalhadores que prestaram concurso público, mas trabalham com carteira de trabalho assinada, que quando demandam judicialmente, demandam na Justiça do Trabalho, esses trabalhadores contribuem para o regime geral de previdência social, que é o INSS. E a regulamentação dessa previdência, ela se encontra no artigo 201 da Constituição Federal, com regramentos próprios. Inclusive, a gente observa, à medida em que são feitas reformas previdenciárias dos servidores públicos, elas tendem a se aproximar cada vez mais ao regime geral da Previdência Social, mas ainda são regimes completamente distintos. Então, para quem é seletista, ou seja, empregado público, contribui para o INSS, a Previdência não é regulamentada pelo Estado, até porque o regime geral de Previdência Social ele é mantido e gerido pelo INSS, que é uma autarquia federal. Então, toda a regulamentação referente à previdência de quem contribui para o INSS, ela é feita exclusivamente no âmbito da União Federal. Os estados, portanto, não têm legitimidade nem capacidade para ter uma interferência ou legislar diretamente sobre essas previdências. Então, é importante que se tenha claro. Especificamente para a atividade socioeducativa, para os trabalhadores seletistas, as alterações que foram promovidas no artigo 201 e nos demais que tratam da matéria da Previdência, do regime geral de Previdência Social, não fez alusão específica ao trabalhador socioeducativo. O que nós temos para o seletista é o seguinte: no artigo 201 há uma vedação de contagem diferenciada em razão de categorias de trabalhadores. Então, portanto, não é possível, até por uma vedação da própria Constituição, que nós tenhamos uma diferenciação na contagem ou nos critérios de aposentadoria para trabalhadores que levem em consideração única e exclusivamente a atividade ou a categoria desempenhada. O que nós temos para fins de aposentadoria especial é a consideração da exposição a agentes nocivos à saúde, agentes químicos, físicos e biológicos, que são os agentes que se qualificam como sendo agentes insalubres. Portanto, uma vez constatado que o ambiente de trabalho desse trabalhador é insalubre, por meio de um LTCAT, ou seja, um laudo que vai avaliar as condições, um laudo técnico que avalia as condições do ambiente de trabalho, é que o INSS averigua a presença de um agente nocivo e que, portanto, geraria o direito à aposentadoria. Esse LTCAT tem que ser emitido anualmente, tem previsão na Lei 8.213, que é a lei que trata dos benefícios previdenciários para quem contribui para o regime geral de previdência social, e o sindicato, inclusive, tem a prerrogativa de exigir a emissão do LTCAT, que é o documento que vai ser necessário para que o trabalhador socioeducativo, seletista, justo, tenha acesso à aposentadoria especial, que aí sim vai levar em consideração um critério que foge, inclusive, da regra da atual reforma trabalhista, em termos de tempo de contribuição e idade, com um regramento mais acessível, então, para esses trabalhadores. Mas nós continuamos, então, na regra geral. Assim, só resumindo, então, Rafael, desculpa estar interrompendo.
Então, pessoal, quem é agente socioeducativo seletista, ele é regra geral, não tem como fazer essa diferenciação, como o doutor Rafael colocou, a própria Constituição veda. O que vai fazer com que você tenha uma aposentadoria diferenciada é justamente o LTCAT. Os sindicatos filiados à FENASSE e CONASSE já estão cientes disso. Tá? No nosso último encontro do CONASSE, nós passamos isso para ele, a nossa assessoria jurídica já está disponível, alguns sindicatos já fazem isso, que tem os servidores socioeducativos seletistas, tá? Já fazem esse trabalho de solicitar o LTCAT todo ano, e aí sim, a aposentadoria especial desses servidores se dará, não é porque ele é agente socioeducativo, se dará por ele trabalhar no ambiente insalubre, que todas as unidades socioeducativas, como é bem sabido de todos, é insalubre. A gente já tem várias ações na justiça, o escritório aqui tem trabalhado numa ação que vai ter uma repercussão aí geral e nacional com relação a isso, com relação aos colegas seletistas. Então o seletista ficou dessa forma, regra geral, e o que vocês têm que correr atrás, e os sindicatos já estão sabendo disso, é do LTCAT, para que a aposentadoria ocorra por conta das atribuições serem insalubres. Então, em resumo, a questão do seletista aí, a gente pode citar aqui o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, e os estados que você tem aí, o pessoal que é terceirizado, é dessa forma que vai se dar a previdência. Não teve como a gente fazer essa diferenciação para o seletista, por isso que a gente falou que a nossa atividade ela é sui generis, porque nós temos servidores e empregados, trabalhadores, e não deveria ser todo mundo servidor. Nós também já instruímos os sindicatos com relação a essas mudanças que devem ser feitas, e enquanto as mudanças não são feitas, vocês têm que buscar aí junto às entidades de classe a confecção dos LTCAT. Ok. Então, pessoal, feito esse esclarecimento aí para quem é da esfera seletista, a gente passa agora também a expor a nossa avaliação a respeito da emenda constitucional número 103 para o pessoal que é do regime próprio, para os servidores públicos, portanto, estatutários, com uma vinculação direta com a administração pública. Você tem alguma consideração? Não, é isso mesmo. Como a gente colocou, foi um trabalho violentíssimo que a gente fez junto com o PB. A gente considera que, poxa, antes a gente estava no quadro geral, né? Apresentava geral. E agora não, agora a nossa categoria foi constitucionalizada. Tá? Se você puder ir acompanhando aí no vídeo, você pode pegar a Constituição, abre lá agora no artigo 40, pega a Constituição do Planalto, tá, pessoal? No Google você bota lá CF 88, aí vai aparecer a do Planalto, que ela já está atualizada. Então você vai pegar lá no artigo 40, inciso ou parágrafo 4B? Parágrafo 4B, vai estar lá, agente socioeducativo. Então, pessoal, foi uma vitória gigantesca, inclusive para efeito das próximas leis, a própria UPB, nós já estamos utilizando o 4B. Então, o 4B, teoricamente, é o novo 144 da Constituição, né? No que tange a questão de categorias de segurança pública. Então, a gente considera que foi uma vitória, né? Apesar que a reforma da Previdência não é uma vitória, porque ela, de qualquer forma, ela suprime alguns direitos dos trabalhadores, mas, de todo modo, a nossa categoria está constitucionalizada agora, artigo 40, parágrafo 4B. Não vai impedir que nós continuemos aí o trabalho para a inclusão do artigo 144 da Constituição, mas para efeitos de aposentadoria e de reconhecimento da categoria foi um ganho. Como o Cristiano mesmo falou, nós fizemos uma avaliação de que há dois momentos aí na reforma. Um momento de um valor jurídico imensurável e um momento de efeito prático. O que a gente considera o valor jurídico imensurável? É justamente o fato de ter agora, no artigo 40, parágrafo 4b, a previsão expressa ao agente socioeducativo. E isso é um avanço histórico para essa atividade socioeducativa, que há poucos anos atrás sequer tinha uma organização em âmbito nacional. Então, isso cria uma perspectiva e um reconhecimento constitucional para o agente socioeducativo. E por mais que seja o artigo 40, Cristiano, é importante ficar claro para o pessoal, o artigo 40 fala do regime próprio, mas mesmo para quem é trabalhador seletista, você já passa a ter a previsão na Constituição da figura do agente socioeducativo, coisa que antes não existia. Nem pensava. E vocês vejam, quem tiver a oportunidade, eu recomendo que faça a leitura, é muito importante. Às vezes a leitura da Constituição pode ser um pouco cansativa, mas eu chamo a atenção para que todos façam a leitura do artigo 40, parágrafo 4b, porque ao mesmo tempo que ele trata da polícia,
das polícias do Congresso Nacional, Senado Federal, da Câmara dos Deputados, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícias Civis, Policiais Federais, o agente socioeducativo está lá, no mesmo dispositivo. Então isso se torna, além de um marco histórico, um reconhecimento constitucional e que em outras discussões que são travadas judicialmente, juridicamente também no âmbito dos estados, traz um enriquecimento em termos de valor jurídico, de fundamento jurídico, de tese jurídica, na perspectiva de que o agente socioeducativo ele é uma figura constitucionalmente prevista. Então isso tira da obscuridade essa figura e a gente sabe que em diversas situações esse reconhecimento ele dá uma munição jurídica muito forte para as assessorias jurídicas que estão trabalhando nos estados, para os dirigentes sindicais que estão aí em mesas de negociação, travando suas batalhas aí nos seus estados. Então esse é o ganho jurídico que nós entendemos aqui é imensurável e eu tenho certeza que pode ser muito bem aproveitado para todas as esferas. Claro, muito para aqueles trabalhadores que são servidores públicos estatutários, mas também isso tem grandes reflexos na perspectiva também dos trabalhadores submetidos ao regime seletista. E aí aqui já avançando já para a nossa sucinta análise aqui a respeito do impacto da reforma, o que nós temos? E aí mencionando aqui novamente o artigo 4B da Constituição. Parágrafo 4B. O parágrafo 4B do artigo 40 da Constituição. A gente tem agora uma faculdade, pessoal. Então eu vou fazer uma leitura aqui rápida do dispositivo. O que diz o 4B? Abre aspas. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo e dos policiais que ele cita. O que nós temos aqui então? A gente tem a partir de agora uma previsão na Constituição de que os estados têm a faculdade de, por meio de lei complementar, criar critérios distintos para a aposentadoria dos agentes socioeducativos. Junto com os policiais civis, penitenciários, que agora são policiais penais. De acordo com as discussões que cada estado trata, né? O que acontece? É uma faculdade. O estado ele pode ou não pode ter essa regulamentação. Mas ainda assim nós temos no artigo 40, parágrafo 4b, um indicativo de que a Constituição ela prefere que haja essa regulamentação. Então, isso faz com que haja uma pressão constitucional para que os estados, diante do reconhecimento da Constituição Federal, de que a atividade socioeducativa, do agente socioeducativo, ela é uma atividade atípica, ela é uma atividade onerosa à saúde do trabalhador, do servidor, ela precisa de um tratamento especial no que diz respeito à aposentadoria. Isso é um ganho também imensurável, porque dá um subsídio de uma perspectiva constitucional para qualquer discussão que seja feita no âmbito dos estados em relação à aposentadoria do servidor agente socioeducativo, né? Então esse talvez seja o grande avanço que poderá propiciar um trabalho mais efetivo e com mais sustentação por parte das entidades sindicais em seus respectivos estados. Esse é um ponto. Um outro aspecto que nós consideramos aqui também, e Cristiano, se você tiver alguma só deixando muito bem claro, pessoal, que a emenda constitucional 103 ela foi feita para os servidores federais da União, tá? Gerou até um celeuma muito grande, pessoal. Mas quem é esse agente federal socioeducativo? Você pode ver que até agora a gente não falou desse cara, desse agente federal socioeducativo. A Constituição ela só fala de nós dos estados em 3 momentos. Primeiro momento, quando ela fala do 44B, ela está se referindo a nós dos estados. Quando ela vai falar de pensão por morte, agora, gente, o agente socioeducativo está na Constituição, tá? Eu não sei se o doutor Rafael... Artigo 10, parágrafo 6. Artigo 10, parágrafo 6, né? Ela fala que a pensão, no caso de morte, no serviço ou em função do serviço, ela é integral, tá? Então, as pensões
que não são em função do serviço ou no serviço, ela tem uma regra diferenciada agora, né? Então tá lá agora na emenda constitucional, 60% dos últimos salários, está muito bem simples lá na Constituição, é só puxar lá na emenda constitucional, só puxar lá que vai dar para ver. Agora, para nós, agentes socioeducativos, policiais civis, as forças de segurança do 4º B, no caso de morte, no serviço ou em função do serviço, a pensão ela é total, tá? Ela é integral. Então, no primeiro momento é o 44B, no segundo momento é da pensão e no terceiro momento é no parágrafo 5º da emenda constitucional. Tá? Se você puxar lá, emenda constitucional 103, artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 1º, que ele fala, que nós vamos chegar aqui para frente, que ele fala também de quem é estadual. Por que tem o tal do agente federal lá, socioeducativo? Porque lá atrás, quando nós já veio do governo lá o agente socioeducativo, não sei se vocês lembram, a emenda constitucional ela iria tratar dos estados. Só que por uma articulação lá do Congresso Nacional, os estados ficaram de fora. O que o relator colocou? Falou, não, vou colocar a figura do agente federal penitenciário socioeducativo, porque caso volte os estados, o agente socioeducativo não vai ficar descoberto. Porque, vamos lá, o relator tiraria. Aí ia acontecer uma outra articulação e os estados voltariam. A gente tem que fazer um trabalho violentíssimo para que o agente socioeducativo voltasse. Então o que o relator colocou? Não deixou lá, agente federal penitenciário socioeducativo, porque caso voltasse os estados aí no meio do caminho, a situação do agente socioeducativo já estava resolvida, né? O relator deputado Samuel Moreira foi um cara muito sensível aí à nossa situação também. Então é para isso que existe aquele agente federal socioeducativo. Não se preocupe com essa expressão, não quer dizer que é o do DF, nós somos aqui do DF estaduais, tá pessoal? Nós estamos junto com todo mundo aí, todo mundo do Tocantins, Goiás, Espírito Santo, servidores aí socioeducativos estatutários, que o DF é todo mundo junto. Então a questão do federal foi só isso. Justamente. O artigo 5º ele faz alusão específica a essa figura do agente federal socioeducativo, que não abrange ninguém, efetivamente. Se a gente pegar a literalidade dessa expressão, né? Os agentes socioeducativos são agentes estaduais ou distritais. Assim como pega o agente penitenciário federal dos estados, exatamente, não contempla os penitenciários estaduais. Porque esse artigo 5º ele faz idade, né, doutor? Sim, ele diz exatamente. a idade mínima de aposentadoria. O que o artigo 5º diz? Ele diz o seguinte: até que a entrada em vigor da emenda constitucional número 103 de 2016, quem já tinha ingressado nessas carreiras, e aí a gente pega as carreiras dos policiais do Parlamento, Congresso Nacional, Senado e Câmara, os policiais federais, os agentes federais penitenciários, que é a Polícia Penal Federal, que são agentes federais de execução penal. E aí os agentes socioeducativos entraram para uma articulação, os agentes federais socioeducativos, essa expressão entrou por uma articulação de prevenção. Por quê? Nós temos aí a PEC paralela vindo em seguida. E o que determinou o artigo 5º? Determinou o seguinte: quem na data da emenda constitucional número 103 já integrava essas carreiras, podem se aposentar de acordo com a lei complementar número 51 de 85, que é a lei complementar federal, que trata da aposentadoria do servidor público policial. E aí não faz distinção sobre ser policial estadual ou policial federal. A 51 não faz essa distinção. A lei complementar 51, exatamente. E determina que se aplicará os critérios de aposentadoria previstos na lei complementar número 51, uma vez observado o requisito da idade mínima de 55 anos. E aí a gente tem um segundo avanço em cima disso. Por quê? Para efeitos da lei complementar número 51 de 85, o critério para aposentadoria para o homem é 30 anos de contribuição, sendo pelo menos 20 anos como policial, ou desempenhando a atividade de polícia. E 25 anos de contribuição para a mulher, sendo pelo menos 15 anos desempenhando a atividade de polícia. E aí, por mais que o caput desse dispositivo, a cabeça do artigo 5º, tenha se referido a essa figura, agente federal socioeducativo, o parágrafo 1º, ele também abriu uma grande conquista, um grande avanço
para o agente socioeducativo. Dos estados. Aqui a gente está se referindo especificamente ao agente socioeducativo dos estados. Vou me permitir ler o parágrafo 1º do artigo 5º. Abre aspas. Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Eu preciso do óculos, gente. Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial para os fins do inciso 2º do artigo 1º da Lei Complementar número 51, que traz esses critérios que eu acabei de mencionar. A Lei Complementar 51, pessoal, é a lei da aposentadoria do policial. Ou seja, a Constituição, olha só, a Constituição, a emenda constitucional agora, ela está dizendo que a nossa natureza para fins de aposentadoria, ela é natureza estritamente policial. Isso é um avanço gigantesco. Se a gente tem natureza estritamente policial para aposentadoria, vai abrir gancho para outras naturezas, outras situações. Exatamente. E é exatamente isso que o parágrafo 1º diz. Ele diz o seguinte, olha, para quem faz jus ou pretende se aposentar observando a Lei Complementar número 51, que trata da aposentadoria do policial, e é que lato sensu, o conceito de policial, o tempo de atividade como agente socioeducativo deve ser considerado. Isso. Então, qual que é a interpretação que a gente faz? Bom, se para eu me aposentar pela Lei Complementar número 51, eu preciso de ter 30 anos homem ou 25 mulher de contribuição e 20 anos desempenhando atividade policial como homem ou 15 como mulher, e o parágrafo 1º do artigo 5º da emenda constitucional número 103 diz que a atividade de agente socioeducativo é considerada atividade de natureza policial, é o gancho que então seria necessário para que nós também transportássemos para dentro da possibilidade da aposentadoria policial a atividade de agente socioeducativo, mesmo que o artigo 5º tenha feito alusão ao agente federal socioeducativo, que é uma figura que a gente sabe que não existe na prática. E lá no 5º ele deu idade de 55 anos. Então, pessoal, olha só, vamos lá, em resumo. Hoje, o agente socioeducativo, ele não tem idade mínima para se aposentar. Hoje, ele não tem idade mínima para se aposentar. E ele vai se aposentar pela Lei Complementar 51. Não é só o agente socioeducativo que tem idade mínima para se aposentar, não, pessoal. Somos nós, os policiais civis dos estados, exceto do DF, porque os policiais civis do DF ele é organizado e mantido pela União. Então, nós, os policiais civis dos estados, os agentes penitenciários, os policiais penais estaduais, hoje nós não temos idade mínima para aposentadoria. Por quê? A nós foi dito que nós vamos nos aposentar de acordo com a Lei Complementar 51. A Lei Complementar 51, ela é muito bem clara. Ela diz que nós vamos nos aposentar independentemente da idade, com 30 anos de contribuição e 20 de polícia se for homem, 25 anos de contribuição e 15 se for mulher. Isso até Lei Complementar dos Estados regulamentar, como a gente colocou lá no 4B, que o 4B está falando, Lei Complementar dos Estados, adotar critérios de idade e tempo de contribuição para nós. Vai ter que ser diferente para nós? Vai. Porque quer queira, quer não, o artigo 5º, apesar dele tratar do federal, o agente penitenciário federal, o agente socioeducativo federal, mas ele é um balizador. Não vai, o Estado ele não vai colocar uma idade diferente, uma situação pior para nós dos estados, sendo que o federal ele já colocou que se o cara lá trabalha no federal, ele tem uma idade mínima para se aposentar de 55 anos, se homem ou se mulher. Justamente, o que a gente tem? O artigo 5º ele diz que o agente socioeducativo, o agente federal socioeducativo, pode se aposentar pela Lei Complementar 51 desde que tenha a idade mínima de 55 anos. Nós sabemos que não tem esse agente federal socioeducativo na prática. Mas a partir do momento que o parágrafo 1º diz que o tempo de atividade policial deve ser considerado como também o de agente socioeducativo, automaticamente então o agente socioeducativo passa a ser considerado como uma atividade policial para fins da Lei Complementar número 51. A exigência dos 55 anos do artigo 5º, ela é específica para o agente federal socioeducativo. Então, portanto, esse limite de idade não abrange os agentes socioeducativos estaduais. Mas a reforma da Previdência botou idade mínima para todo mundo. Botou para quem é federal. Porque os estados não entraram na reforma da Previdência. Como os estados ficaram fora,
Aí depende o quê? Ou de uma emenda constitucional que venha a tratar disso, ou das alterações que vão ser promovidas por meio de emendas às constituições estaduais ou por meio de leis complementares dos próprios estados. Então o que acontece, pessoal? Até que tenha uma regulamentação feita na legislação do estado, o que se aplica nos estados deve ser o que prevê o artigo 5º e o parágrafo 1º da emenda constitucional. Por quê? Nós temos a alteração que foi feita no artigo 40, parágrafo 4b, é um texto da Constituição. Faz parte da Constituição, ele integra a Constituição. Foi uma das alterações feitas pela emenda constitucional número 103. Esse texto é o que deve viger. O artigo 5º da emenda constitucional, ele apenas regulamenta uma situação que depende ainda do quê? De uma execução pelos estados do parágrafo 4b, que é a edição de lei complementar ou até mesmo de emendas à Constituição dos estados. Até que isso aconteça, deve prevalecer a regra do artigo 5º, parágrafo 1º. E naturalmente que isso deve ser, no âmbito dos estados, um balizamento. Então, a partir de agora, além de nós termos no texto constitucional a alusão, a menção expressa à figura do agente socioeducativo, o que é um grande avanço, é um reconhecimento com status constitucional da figura do agente socioeducativo, nós temos também, primeiro, um indicativo no parágrafo 4b de que essa atividade ela deve sofrer um tratamento distinto e específico, né? E também nós temos no artigo 5º e no parágrafo 1º do artigo 5º da emenda constitucional número 103, um parâmetro, né? Então, a assessoria jurídica da federação recomenda que o acompanhamento feito pelas entidades dos estados tenha como referencial aquilo que a emenda constitucional previu, a emenda número 103 previu no artigo 5º. Essas devem ser as referências mínimas de parametrização para as aposentadorias dos agentes socioeducativos nos estados, que segue a regra da Lei Complementar número 51, 30 anos de contribuição, sendo 20 como atividade policial, atividade de agente socioeducativo ou qualquer outra atividade que seja considerada policial para os homens, e 25 anos de contribuição, sendo 15 como atividade policial para as mulheres. Ou seja, se você já tem hoje, você é agente socioeducativo, 30 anos de contribuição, se você for homem, tem 30 anos de contribuição e 20 anos de sistema socioeducativo, vá segunda-feira ao órgão e peça a contagem imediatamente. O texto no qual você vai fazer o seu requerimento, nós já disponibilizamos para os sindicatos já têm posse do termo que vai ser usado, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo também, esse vídeo a gente vai colocar ele no Facebook e nós vamos disponibilizar ele no YouTube. Então nós vamos colocar na descriçãozinha do vídeo lá o termo. Então se você ver a descrição perdida lá no fim, meu Deus, o que é isso aqui? É a descrição que você vai usar para o requerimento de pedido de aposentadoria. Por quê? Porque é muito breve, os estados eles vão fazer as modificações da lei e aí vai colocar uma idade mínima. Então quando ele colocar uma idade mínima, aí a gente vai ter que se ater à idade mínima que o estado vai colocar lá. Claro, provavelmente vai ser uma idade baseada no artigo 5º aqui da Constituição, da emenda constitucional. Então, o mais rápido possível, se você é homem, tem 30 anos de contribuição e 20 de casa, e mulher tem 25 anos de contribuição e 15 de casa, vá pedir a sua aposentadoria, ou pelo menos ingressar com o processo para que você tenha aí o abono permanência. Só fazer um parênteses, Cristiano, desculpa te interromper aqui. Não precisa ser só necessariamente 20 anos ou 15 de casa, porque também você pode considerar aí a atividade militar das Forças Armadas e outras corporações consideradas. Às vezes você trabalhou na PM, aqui eu vou dar exemplo do DF, tá pessoal, que eu sou do DF. Nós temos colegas que eles foram policial militar em Minas, então lógico que eles vão aproveitar esse tempo de policial militar em Minas. Nós temos colegas que foram agente penitenciário em outro estado e agora está trabalhando socioeducativo aqui, ele vai aproveitar esse tempo também. Nós temos aí algumas colegas que ela é do primeiro concurso nosso, ela é de 95 e tem contribuição fora, então ela já completou os 25 anos, entendeu, de contribuição e já tem muito mais de 15 anos no sistema, então já pode ingressar lá pelo menos com pedido de abono permanência. No tocante que você começar a pedir abono permanência, já era. O Estado pode vir lá, botar idade mínima, idade máxima, fazer o que quiser, que a tua aposentadoria já está garantida. Ok. Então, pessoal, é isso. A gente vai deixar disponibilizado o vídeo no YouTube.
como eu coloquei os sindicatos no YouTube e no Facebook, né? No WhatsApp não dá porque o vídeo é muito grande e aí a gente vai só compartilhar os links. Os sindicatos já têm posse do termo utilizado, tá? Nós vamos disponibilizar aqui também na descrição. Como a gente colocou no começo do vídeo, como nós temos uma situação sui generis, que a gente tem seletista, estatutário e a gente está procurando organizar isso, não teve como a gente abarcar todo mundo, a própria Constituição veda. É uma outra situação que nós, junto com o pessoal do Departamento Penitenciário Federal e os colegas da Polícia Penal, né, dos agentes penitenciários, a gente brigou muito para que tivesse a expressão servidores socioeducativos. Não conseguimos avançar nesse ponto. O deputado Samuel Moreira ele foi muito incisivo, o próprio governo também, de que teria que ser agente socioeducativo. A gente não conseguiu ir lá no executivo, o executivo até falou que poderia, mas eu poderia que não teve como, a gente não conseguiu. Tá? Tanto que a nossa emenda foi com a expressão servidor socioeducativo, tá? E não teve como, não tivemos êxito aí nessa propositura. E a gente considera entre mortos e feridos aí, até uma certa vitória para nós. A partir de agora nós temos aposentadoria policial, já temos isso reconhecido, e a gente tem que ter um tratamento diferenciado nos estados junto com as outras forças de segurança. Então, relativo às outras pautas, agora lá na Câmara, pessoal, é basicamente um feliz 2020. A gente ainda está correndo atrás com relação a esse projeto das armas, que o governo federal, o executivo vai mandar para a Câmara. A gente vai ver se ele manda ainda esse ano. Eu acho que não manda esse ano. Se mandar, vai ser muito em cima da bucha, vai ser só para mandar para o ano que vem esse projeto ser trabalhado. A gente já tem trabalhado isso junto ao executivo. Eu já tive conversas aí com o ministro Jorge, que é o subchefe de assuntos jurídicos e ministro aí do governo Bolsonaro, parceiro nosso, sempre nos ajudou, e justamente também com o senador Major Olímpio, com o líder Major Vitor Hugo, o deputado Sanderson, o deputado Nicolete, os deputados, o Antônio Furtado, que sempre tem nos ajudado lá na Câmara, o Gutenberg Reis, vários deputados que têm nos ajudado lá na Câmara Federal e senadores também, para que a gente tenha êxito aí nesse projeto que vem do Executivo já com a nossa categoria. E digo mais, se não vier, a gente vai conseguir colocar por e-mail. Tá? Então a gente está trabalhando isso muito tranquilo. Hoje eu digo para vocês que um porte de arma para nós, sistema socioeducativo, para nós agentes socioeducativos, ele não é difícil de passar lá na Câmara. A gente só não colocou para frente os projetos específicos para nós lá, porque teve esse projeto das armas. Tá? Então isso é questão estratégica. E a gente acredita que em 2020 a gente vai trilhar caminhos bons e a gente vai ter algumas vitórias. Último recado. Março nós teremos a nossa mobilização nacional. Os sindicatos também já estão sabendo. Tá? Vai ser no dia 18 de março, aqui em Brasília. Então procure o teu sindicato. A ideia é que nós possamos trazer as caravanas aqui para o DF. Nós, servidores do DF, também temos obrigação de estar lá. Então vai ser no dia 18 de março a nossa mobilização nacional, onde a gente vai colocar lá na Câmara Federal o nosso pé lá e a gente vai fincar mais uma vez a bandeira do sistema socioeducativo em âmbito federal. Beleza, pessoal? Mais algum recado, Totti? Não, era isso. Parabéns pelas conquistas. Acho que as vitórias são imensuráveis, muita batalha aí para travar. Mas é isso aí, gente.